Minecraft existem certas coisas que a comunidade vê como algo muito difícil de fazer, como construções, desafios e farms. E uma delas, sem dúvidas, é considerada uma das farms mais difíceis do jogo inteiro, mas não pela farm em si, porque existem farms que ela por si só já tem um circuito muito complexo, que não é o motivo dessa ser complicada de fazer, e sim pela preparação que você precisa fazer antes, para poder construir ela. E essa farm que eu tô falando é a farm de Wither Skeleton. Basicamente, para você invocar um dos bosses mais difíceis do jogo, você precisa matar vários Wither Skeletons até ter a sorte de 2,5% de fazer ele dropar a cabeça. E se você usar o encantamento de looting na espada, no Minecraft Bedrock você pode chegar até 8,5% de chance. Mas como eu tô no Java, eu só posso chegar usando o nível máximo desse encantamento, que é o nível 3, em 5,5% de chance, que é quase nada. Para eu conseguir uma cabeça apenas, eu vou precisar matar vários Wither Skeletons pela fortaleza, fora que para invocar o Wither Boss eu preciso de 3 cabeças, e é muito difícil deles spawnarem pela diversidade de mobs que tem em volta. Então a ideia seria destruir o Nether inteiro, não deixando nenhum bloco lá, e isso inclui a fortaleza também, e o máximo de blocos que podem ter seriam as bedrocks, a lava e blocos com slab em cima, para só depois de fato construir a farm. E eu vou fazer tudo isso nesse vídeo. Um tempo atrás, eu fiz essa farm em outro mapa, que também era no hardcore, porém eu fiz na versão 1.16.5, agora eu tô na versão 1.20.4. Não sei se isso vai mudar alguma coisa, mas se mudar, espero que mude pra melhor, pra deixar mais fácil de fazer essa loucura. Quando eu fiz isso, eu fiquei por volta de 100 horas mais ou menos pra fazer ela. Foram 56 horas só pra destruir o Nether. Então eu vou tentar encontrar um meio pra diminuir um pouco esse tempo, porque 56 horas é foda. Então logo de cara, eu já fui procurar uma fortaleza que fosse boa o suficiente pra eu fazer isso. Como eu ia destruir o Nether inteiro, não importava o lugar tanto assim. A única coisa que eu queria era evitar a bioma de basalto, porque esse bioma deu trabalho demais pra ser destruído na primeira vez que eu fiz isso. Mas de resto, tá suave. Mas eu queria dar atenção a uma coisa, que era a fortaleza em si. Eu queria que fosse uma fortaleza que tivesse o máximo de encruzilhadas perto, porque se tiver assim, vai ter mais áreas pra spawnar mobs do que se eu fizer ela aqui. Porque basicamente, se você não sabe como funciona essa fortaleza, os mobs spawnam literalmente onde tá a fortaleza. Por isso é tão difícil de fazer essa farm. Qualquer outra farm é só você fazer uma plataforma e pronto. Os mobs já vão estar nascendo. Mas essa aqui não. É só aqui, nessa altura e nesse lugar nascem os mobs da fortaleza. Então eu fui procurar uma fortaleza que se encaixasse nesses quesitos que eu queria. O que eu queria mesmo era fazer uma que estivesse perto do portal inicial, mas ela era a fortaleza mais bugada que eu já tinha visto. Eu não fazia ideia de como transformar isso numa farm. Então eu voei bastante pelo meu Nether até eu achar uma decente e GG. Eu achei uma que tinha as encruzilhadas que eu falei antes. Ela tava num lugar não tão bom, cheio de paredes maciças de blocos e florestas, mas como eu disse antes, eu só queria uma que não tivesse num bioma de basalto. De resto, dava pra quebrar numa boa. Então eu fui mais ou menos pro lugar onde eu queria fazer a farm e comecei a fazer um cálculo doido, nada com nada, pra ver como que eu ia encaixar uma farm ali, no meio dessa fortaleza. Com os números mais ou menos na minha cabeça, já tava na hora de começar a destruir todo aquele lugar. Então fui pro topo do meu Nether, na coordenada que ia ficar a farm, e fiz uma marcação de 150 blocos pra cada lado, que iam dar 301 por 301. Precisava ser um número ímpar, porque a farm em si é ímpar, então era melhor um 301 por 301 do que um 999 por 999. Na real não ia mudar nada, eu só fiz isso só porque sim. Quando eu tinha feito essa farm antes, eu fiz uma marcação, depois eu quebrei todos os blocos com 2 de altura usando a picareta, pra ter espaço pra colocar as TNTs, pra por fim ter espaço pra colocar as máquinas, pra aí sim destruir o Nether inteiro. Eu até comecei a quebrar os blocos na picareta, mas enquanto eu fazia isso eu pensei, talvez seria bem melhor fazer uma máquina pra quebrar esses blocos por mim, talvez seria mais fácil. Então foi o que eu decidi fazer. Voltei até a minha casa, chegando em casa eu já comecei a pegar os itens. Pra coletar os itens foi até que algo bem de boa, pelo fato de eu ter destruído esse lugar aqui, eu tinha muitos itens farmados nos meus baús, como corais e muitos outros blocos, pra fazer itens de redstone, como pistões, comparadores, repetidores, que precisaria de muita pedra pra fazer. E como eu já tinha esses itens, foi até que bem suave pra eu pegar todos os itens pra fazer as primeiras máquinas. Sim, primeiras máquinas. Os únicos itens que eu não tinha eram o cogobrilho e o detrito ancestral, que iam ser bem importantes. Então eu fui farmar isso, peguei vários cogobrilhos e fiquei bastante tempo cavando no Nether pra farmar os detritos. Eu tinha algumas TNTs comigo, na verdade eu tinha todas as TNTs do meu mapa comigo, que não eram quase nada. Eu fiz um túnel, coloquei as TNTs, ativei elas pra ver se eu achava pelo menos 3, que era necessário pra fazer pelo menos uma máquina. Até que as TNTs acabaram e eu acabei indo minerar cavando mesmo. Fiquei minerando por bastante tempo lá, até de fato conseguir todos os detritos que eu ia precisar. Depois disso eu voltei pra minha casa fazer mais TNTs, porque eu tinha usado literalmente todas que eu tinha no meu mapa. Por sorte, eu tinha bastante pólvora lá na minha mob trap de estoque, então foi bem de boa fazer todas as TNTs pra começar finalmente a fazer as primeiras máquinas. Então eu fui pro meu Nether pra começar esse projeto. E a minha ideia era o seguinte, eu ia fazer uma máquina tuneladora que quebraria os blocos pra frente pra destruir toda
a área na parte de cima para ter espaço para colocar outras máquinas que vão quebrar todo o espaço para baixo, destruindo assim o Nether inteiro e fazendo não ter que cavar nada. Na verdade, a única parte que eu ia ter que cavar seria para colocar as primeiras máquinas, aí as outras não ia ser mais preciso. Eu preciso fazer isso basicamente porque se não tiver espaço para as máquinas ficarem, a máquina se autodestrói com a própria TNT. Então eu preciso de espaço para a TNT cair e não alcançar a máquina. Mas acho que com essa tuneladora isso não vai ser nenhum problema. E chega de papo e vamos começar a destruir isso. Eu cavei o espaço para as máquinas e comecei a colocar ela. E depois com as máquinas 100% funcionando, eu fiquei lá muito tempo destruindo toda aquela parte. Eu quis fazer só duas pra testar mesmo e vendo o que ia dar. E depois, se desse certo, eu partia pra fazer todas do tamanho que eu ia precisar. E eu fiquei bastante tempo lá. Só aqui já dava pra ter uma noção que isso ia dar trabalho demais. E com a máquina chegando no fim do percurso, eu já pude ter uma noção do que eu ia precisar pra continuar esse projeto. Então eu comecei a fazer a marcação pra poder colocar as máquinas de uma vez só. E só com essas duas máquinas, eu já achava que tinha cavado um espaço grande o suficiente pra colocar as máquinas na outra direção. Porém, ainda não tinha espaço para isso. E eu ainda precisava cavar vários blocos para poder colocar as máquinas lá. Mas se fosse para fazer isso, daria no mesmo sempre. Eu sempre ia ter que ter muitos blocos para cavar e perder muito tempo nisso. Então eu voltei pro início e fiz duas máquinas no mesmo modelo para abrir mais ainda o espaço. E na hora que eu tava construindo ela, eu me deparei com o meu primeiro problema. Eu não tinha os recursos para poder fazer ela. Eu ia precisar de muitos pistões. Mas eu disse antes que eu tinha toda a matéria-prima para fazer todos os itens. E eu realmente tinha. Porém, a única coisa que ia ficar faltando ia ser madeira. Já que eu tinha usado quase todas, acho que eu tinha no mapa inteiro para fazer esse cercado aqui. E acho que tinham sobrado, eu usei para fazer os últimos pistões para construir as últimas máquinas. E eu precisava de muito mais do que eu tinha imaginado nesse lugar. Então o meu objetivo de agora ia mudar. E eu resolvi fazer uma farm de madeira. Então eu fui logo de cara coletar os itens para isso. Por sorte, eu tinha todos os itens nos meus baús. E eu já fui fazer essa construção. E depois de pronta, eu resolvi ficar lá pra farmar umas madeiras, pra deixar de estoque e não precisar mais me preocupar com isso. E também pra testar a farm, pra ver se ela era boa mesmo. E beleza, a farm tava no jeito realmente. Agora, o próximo problema que eu precisava resolver era o do armazenamento, porque eu ia precisar levar muitos itens de um lugar pro outro. E a forma que eu pensei em resolver isso era fazer uma farm de shulker, que era a próxima farm da vez. Quase todos os itens eu já tinha na minha base, com exceção de dois. Um deles era as Wither Rose, que eu ia precisar. Então eu fui logo atrás disso. Primeiramente, eu fui até a fortaleza para pegar as cabeças de Wither Skeleton para poder invocar o Wither. Por sorte, eu já tinha algumas guardadas, então não foi nenhum problema para mim fazer isso. Eu fiquei andando por lá por um tempo, até que por fim eu consegui as que faltavam e voltei para minha casa. E a minha ideia era spawnar o Wither no cercado de vacas. Eu spawnei ele lá e eu consegui o que eu queria. Ele matou várias vacas e elas droparam as Wither Roses. Agora eu só precisava de mais uma coisa para essa farm, que era o shulker. Eu fiz uns barcos e fui pro meu The End para tentar levar um até a minha base, porque eu queria fazer essa farm no spawn do meu mapa, para ficar 100% do tempo funcionando. Então eu fui pro meu The End e fiquei voando por muito tempo lá, até encontrar uma End City que estivesse perto daqueles portais para eu conseguir levar o shulker de um jeito mais fácil. E depois de um tempo voando, eu achei uma que daria para fazer isso. Agora pensa num trabalho que deu para conseguir isso. Eu tinha que colocar o shulker no barco para levar ele pro portal. E esse bicho é insuportável. Toda hora ele acertava a bola dele em mim, destruindo o barco. Insuportável. Mas eu consegui capturar ele. Eu fiz uma ponte até o portal e eu comecei empurrando ele desse jeito. E demorou demais para fazer isso. Eu quis empurrar ele usando o barco porque dava pra ir batendo assim, e é bem mais fácil de levar ele desse jeito. Se eu fosse um pouquinho mais inteligente, daria pra fazer assim, mas claramente não é o caso. Sem problemas, eu vou buscar outro e vou fazer o mesmo percurso que vai dar bom. Só é muito difícil de levar esse mob pra lá, pelo amor de Deus. Eu pensei até em ir levando pelo chão, e aí no portal eu dava um jeito de como eu ia fazer pra ele entrar lá. Mas eu simplesmente matei todos os shulkers daquele lugar, tentando levar ele até o portal. Até que eu tive que encontrar outra End City pra poder fazer isso. E dessa vez eu ia fazer isso numa que tivesse o portal mais perto ainda, pra ver se assim ia dar pra fazer essa parada. Então eu fiquei mais tempo ainda andando por lá, até encontrar uma que fosse do jeito que eu queria, e não consegui. Então eu resolvi voltar até a ilha principal e tentar encontrar uma que estivesse mais perto. E de fato eu achei bem mais perto do que eu imaginava. Então eu fiz o mesmo processo, mas jogando poção de vida instantânea nele dessa vez, e por fim deu certo. Eu finalmente tinha um shulker na minha ilha principal do The End. Eu resolvi deixar ele lá mesmo, já que eu não tinha farm nenhuma ainda, então levar ele pro Overworld ainda não ia fazer sentido, ele só ia me atrapalhar lá. Mas eu precisava fazer a farm agora, e eu fui fazer isso. Peguei todos os itens e comecei a fazer essa construção, que por sinal demorou demais pra eu terminar ela. Ou farmzinha complicada de fazer, mas depois de muito tempo ela tava lá. Eu só precisava colocar o shulker. Então eu fiz um caminho de trilho e
E sim, só agora me veio na cabeça a ideia de usar trilho. Eu com literalmente uma farm gigante de ferro, podendo usar trilhos infinitos, tava tendo toda aquela dificuldade com o barco, mas é assim mesmo. Eu fiquei muito tempo tentando colocar aquele shulker no carrinho e fazer ele ir pro portal. E quando eu finalmente consegui, isso aconteceu. Eu realmente achava que o carrinho entrava no portal, mas aparentemente ele não entra. E eu fiz de tudo pra tentar tirar essa desgraça de dentro do carrinho. Eu usei pistão, vara de pesca, até TNT pra ver se o carrinho quebrava e nada. Até que eu tive uma ideia. Em um dos meus mapas, que era na versão 1.16, tinha um jeito de quebrar o portal do The End com um cogumelo. Mas como eu tava na versão 1.20, isso poderia não funcionar. Só faltava isso. Mas por sorte deu tudo certo. Eu pude quebrar o carrinho e finalmente mandar esse desgraçado pra dentro desse portal. Que trabalheira. Eu fiz isso, eu coloquei o shulker e pronto. A farm tava 100% pronta. E depois de todas essas horas, ela não funcionou. Tá, agora eu vou tentar explicar o porquê essa farm não funcionou. Basicamente, se o shulker for acertado por um projétil dele, ele tem uma pequena chance de teleportar e deixar outro shulker novo no lugar dele. E essa farm tem um circuito bem específico usando Armor Stand pra não deixar o shulker acabar morrendo de tanto se acertar de uma vez só, porque isso pode acontecer. Mas, na literal versão 1.20.2, a Mojang atualizou a prioridade dos Armor Stands. E adivinha, agora os projéteis dos shulkers quebram o Armor Stand. E eu tô jogando na versão 1.20.4. Então, dando uma pesquisada no vídeo tutorial que eu vi, que foi do Shulkercraft, eu entrei no vídeo do criador, que tinha na descrição, e vi que ele tinha postado na comunidade sobre. E fuçando mais ainda, eu vi que ele tinha um mapa onde ele tava testando essa farm, onde tinha todos os projetos dele. E felizmente lá tinha uma versão que era usando lava, e não Armor Stand, que foi o que me salvou. Então eu voltei no meu mapa, refiz todos os circuitos dos shulkers, mas dessa vez usando lava, e aí sim a farm começou a funcionar de fato. Depois de muito tempo refazendo todo o circuito, mas foi. Agora sim, com todos os problemas resolvidos, eu pude voltar ao meu Nether para continuar destruindo aquele lugar. E agora sim eu poderia continuar construindo as farms que não tinha dado para fazer por falta de recursos. E depois disso eu fiquei por horas e horas quebrando tudo lá de novo, mas com o espaço lá todo pronto para colocar as máquinas de uma só vez, que era a ideia inicial, só que agora virada na outra direção, eu ia precisar de muitos detritos ancestrais para fazer as máquinas, porque fazer só 4 era de boa, mas cada máquina precisa de 3 para fazer funcionar. Então eu decidi dar uma mineradinha em algum lugar. Seria necessário fazer isso para eu poder continuar. E por que não usar as próprias máquinas para minerar isso? Pois é, foi o que eu fiz. Eu fiquei horas lá para conseguir esses minérios e GG, tudo pronto para agora sim destruir esse Nether todo. Eu já falei que ia fazer isso 1 milhão de vezes e nada. Essa farm realmente é muito complicada, velho. E depois de um tempo fazendo aquelas máquinas, na verdade no processo fazendo elas, eu fiquei pensando na farm de shulker que eu tinha feito. E eu fiquei pensando no mapa do criador também. E achei muito da hora o fato dele ter feito 3 farms em volta. E pensei, por que não fazer isso também? E pois é, eu fiz mais 3 da mesma farm de shulker. E com o espaço já cavado para colocar todas as máquinas do jeito que eu tava planejando, eu comecei a fazer isso. Eu decidi fazer do jeito que eu fiz, cavando 500 por 500. Eu decidi dividir em 3 grupos para poder cavar tudo. Eu coloquei 2 primeiro para ver como ia ser isso. Depois eu coloquei mais um grupo com várias máquinas. E fiz o mesmo processo e por fim eu fiz outro grupo com todas as máquinas que faltavam. E esse foi o resultado depois de ter cavado tudo. Depois eu fiz uma marcação para poder saber o espaço exato que eu ia precisar cavar. E com a marcação pronta eu fui fazer as máquinas. Eu fiz uma para ver mais ou menos o tamanho que eu ia precisar e quanto de espaço eu ia ter que colocar uma da outra. E a máquina da vez seria a mesma que eu usei para quebrar esse lugar aqui. E eu ia fazer do mesmo jeito que na primeira vez, fazendo as máquinas aos poucos até quebrar tudo. E eu mandei a primeira máquina para ver no que ia dar. E ela até que tava indo bem, quebrando os blocos do jeito que eu queria, mas o espaço ainda era bem curto e logo depois de alguns blocos ela acabou explodindo. Mas só de ela ter andado esse pouco eu já fiquei mó animado, porque depois de todas essas horas eu finalmente já tava vendo o Nether sendo destruído de fato. Bem pouco, mas tava. Eu percebi que se eu fosse bem devagar, ia dar pra terminar de boa. Ia demorar um pouco, mas ia ser bem tranquilo. E no mesmo lugar que ela tava, eu fui reconstruir ela, porque eu queria ver ela fazendo o caminho inteiro até o final pra poder fazer o circuito do outro lado, pra mandar ela de volta. E com a máquina pronta de novo eu mandei e de fato o espaço ainda tava muito curto. Eu ia precisar resolver isso, senão não ia ter como continuar. Então eu comecei a colocar TNT mesmo no chão, pra tentar abaixar um pouco mais esses blocos, para as máquinas poderem passar com mais facilidade. Eu coloquei no espaço bem curto porque eu não tinha tantas. Pólvora e areia eram um problema nesse mapa. A falta dessas coisas era um problema. Mas só desse jeito já ia dar para testar pelo menos algumas máquinas. Eu acendi todas as TNTs e depois pude testar para ver se dessa vez ia dar para mandar as máquinas até o final. E funcionou. Depois disso eu comecei a fazer várias e várias vezes por horas e horas. Até que as TNTs acabaram e eu tive que dar um jeito de resolver pelo menos o problema com as pólvoras. Já que as areias eu ia ter que pegar na mão de qualquer jeito. E é aqui que eu cometi meu maior erro.
erro. Eu tenho essa farm aqui no meu mapa que gera muitas pólvoras, só que ela tava com problema de lag, mas dando uma analisada nela com mais calma, eu consegui resolver. E com a farm de shulker eu pude fazer um sistema de armazém bom de shulker box, e poderia deixar a farm me gerando pólvoras por horas e horas, para eu dar continuidade com essa farm de Wither. Então foi o que eu fui fazer. Eu deixei um bom tempo lá AFK e consegui pólvoras o suficiente para continuar o projeto. Eu voltei lá, usei todas as TNTs que eu tinha farmado, voltei a usar as máquinas voadoras, até que eu voltei a precisar de mais pólvoras para fazer mais TNTs. Então eu continuei deixando meu personagem AFK lá na farm, até que isso aconteceu. E bom, basicamente eu morri nesse mapa. Pois é, eu fiquei muito tempo a ficar nessa farm aqui pra gerar bastante itens e consegui, olha a quantidade de itens que eu gerei. Eu precisava de muita pólvora pra fazer várias TNTs pra continuar esse projeto da farm de Wither. E olha a quantidade de pólvora que eu consegui gerar, um baú duplo de casca shulker, mais um pouquinho aqui em cima, fora que tem aqui atrás nos hoppers. Fora os outros itens, no caso redstone também foi uma quantidade exorbitante de itens. Spider Eye, que eu nem sei pra que eu vou precisar disso, mas eu simplesmente tinha muitas. Açúcar e glowstone. E eu morri basicamente deixando meu personagem AFK, que é uma parada que é normal de se fazer no jogo, porém eu simplesmente deixei AFK um dia, deixei lá o jogo rodando, e quando eu voltei eu tava morto por um Vex. E dando uma analisada aqui, eu descobri que esse Iron Golem aqui morreu, ele tá morto, e esse lugarzinho aqui era pra tá igual esses outros, com um barco, ele dentro do carrinho, pros Vexes não poderem fugir daqui. Porém não tá, aconteceu alguma coisa que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, eu acredito que tenha, mano, eu acredito que tenha caído um raio aqui e simplesmente destruído todas as entidades, fazendo esse bicho aqui ficar desse jeito. E spawnando Vexes nesse Iron Golem, matando o Iron Golem e depois me matando. Mas não tem o que fazer, tá ligado? Eu literalmente morri, eu perdi meu mundo, eu tô até no criativo, inclusive, pra eu conseguir olhar. Eu literalmente perdi tudo que tinha aqui, tá ligado? Todos os itens, eu tava com mais de 1200 de XP quando eu morri. E é isso, esse mapa aqui não tem mais como eu jogar, eu simplesmente perdi ele. É um pouco injusto, porque nem foi um problema de... nem foi uma falta de habilidade minha. Se eu tivesse, por exemplo, lutando com um mob, e esse mob tivesse me matado, aí tudo bem, mas eu literalmente deixei ficar, que de novo é uma parada que tem no jogo, normalmente você sempre, todo mundo normalmente faz isso, não é algo tão diferente assim, pra falar, pô, tava deixando ficar, então faz sentido, só que mesmo assim eu não vou voltar com esse mapa aqui, porque não tem mais o que fazer. E mano, eu confesso que basicamente esse projeto de fazer essa farm de Wither Skeleton era pra fazer o projeto de conseguir um baú duplo de estrelas do Nether, que da última vez eu não consegui, eu morri no hardcore, e fazendo o mesmo desafio eu morri do mesmo jeito aqui, ou seja, basicamente esse desafio é amaldiçoado pra mim, eu não consigo fazer esse desafio, mas é isso, tá ligado? Morri do jeito mais estúpido, deixando ficar, e é isso, tá ligado? Não tenho o que fazer, simplesmente o desafio que me vence todas as vezes, segundo o mapa hardcore que eu perco pra esse desafio, bizarro.